Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você conhece as pesquisas, os estudos feitos no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Aqui você entende como estas pesquisas impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje a convidada é a professora Maria Raquel Kaniewski e nós vamos conversar sobre 2 projetos de pesquisa que ela coordena. Um que já entrou em renovação, fase de renovação, e um que recém está começando. Professora, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Obrigada, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho, das pesquisas que a gente está desenvolvendo. A professora é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado na mesma universidade também em Engenharia Florestal e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Ela é professora associada aqui do Departamento de Engenharia Florestal da UDESC, membro do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal desta universidade. Professora Raquel foi professora visitante de pós-doutorado na Université du Québec, a Montréal, com foco em temas como restauração florestal, arborização urbana, sistemas agroflorestais e avaliação de impactos ambientais. E nós vamos, de algum modo, falar em tudo isso aqui hoje, principalmente encerrando ali com a questão dos impactos ambientais, que relaciona com o último projeto dela. Vamos começar, professora, pelo projeto que foi renovado, então, agora, a avaliação de áreas em processo de restauração florestal por meio de indicadores ecológicos no bioma Mata Atlântica. Se você não sabe onde fica a Mata Atlântica no Brasil, vamos entender agora. Professora Raquel, Mata Atlântica é um dos tipos de vegetação que nós temos nessa amplitude, nessa amplidão toda que é o nosso país. Onde temos Mata Atlântica no Brasil? Então, o bioma Mata Atlântica, ele é um bioma extremamente importante e também fragilizado. E ele está localizado, e isso justifica a sua fragilidade, nas áreas mais urbanizadas, do país. Então, ele contorna, toda a região litorânea, e a região, realmente mais urbanizada de sudeste, e parte do sul do Brasil. E Santa Catarina, ele está integralmente inserido no bioma Mata Atlântica. Então, Santa Catarina é bioma Mata Atlântica. Puro, praticamente. Exatamente. E dentro do bioma Mata Atlântica, a gente tem diferentes tipos, de formações de vegetação que vão estar associadas às características ambientais, diferenciadas que a gente tem. E Santa Catarina tem uma diversidade enorme, de formações, desde o leste ao oeste. Então, Santa Catarina como um todo, puro bioma Mata Atlântica. Isso implica que existe uma diversidade, então, de plantas, de vegetação muito grande aqui, mas também um processo de degradação grande, Como é que é essa avaliação sua? O bioma Mata Atlântica, de forma geral, ele está bastante afetado, Como eu falei, em função da ocupação, são áreas bastante arborizadas, dentro do país. E, inclusive, o bioma Mata Atlântica ele é considerado como um hotspot de biodiversidade. O que significa ser um hotspot de biodiversidade? É um bioma que tem elevada biodiversidade, elevada quantidade de espécies endêmicas, ou seja, espécies que são exclusivas, que só ocorrem dentro daquele ambiente. Porém, essa biodiversidade ela está extremamente ameaçada. Então, o bioma Mata Atlântica, de forma geral, ele está bastante ameaçado. Porém, Santa Catarina, dentro do bioma Mata Atlântica, ainda é um estado que mantém uma grande quantidade de representatividade da floresta, embora também extremamente fragmentada e também ameaçada.
O projeto é justamente a avaliação de áreas em processo de restauração florestal por meio de indicadores ecológicos deste bioma Mata Atlântica. Essa avaliação, o que ela inclui? Então, a gente trabalha principalmente dentro de áreas de preservação permanente, dentro do bioma Mata Atlântica, especialmente dentro da floresta umbrófila mista, né, que é a formação florestal que a gente tem aqui dentro da nossa região. E as áreas de preservação permanente, elas são áreas que, obrigatoriamente, pela legislação, elas devem ser mantidas com vegetação nativa, tá? Porém, na prática não é o que ocorre, né? Então a gente tem bastante áreas de preservação permanente que não estão sendo ocupadas, né, com vegetação nativa. E esse projeto ele surgiu muito forte em cima de uma demanda de áreas de empresas florestais aqui da região, áreas de preservação permanente de empresas florestais da região, que estavam ocupadas com pinos, né, ou ainda estão ocupadas com plantio de pinos, mas que as empresas têm necessidade de fazer a adequação, né, então a retirada do pinos e acompanhar o processo de restauração florestal nesses locais. Sim, é muito interessante a gente se deparar com isso, porque você está dizendo, eram áreas tomadas ou usadas para plantio de pinos, uma monocultura. E aí, por lei, essas empresas precisam ter, dentro de uma certa extensão que elas têm de tantos hectares, quanto por cento elas têm que ter como área de preservação? Então, a área de preservação permanente, né, pela legislação, na verdade, a gente tem duas medidas protetivas dentro de propriedades rurais que devem ser mantidas, né, com vegetação nativa. Uma delas é a área de preservação permanente, a outra é a reserva legal. A área de preservação permanente, ela vai ser uma área sempre variável, porque a área de preservação permanente, ela vai ser locais com fragilidade ambiental dentro da propriedade. Por exemplo, uma faixa ao redor do rio, o raio ao redor da nascente, áreas com alta declividade. Então, são áreas com fragilidade ambiental que devem ser mantidas com vegetação nativa e a prioridade é a preservação desses locais. Então, a gente não tem como dizer, né, que área que vai ter cada propriedade, porque vai depender das características ambientais que essa propriedade tem. Sim. Já a reserva legal, ela é uma área que ela tem um intuito de conservação, ou seja, ela permite a utilização sustentável, mas ela é uma área fixa dentro da propriedade de acordo com a localização do bioma onde essa área está. Então, por exemplo, aqui na região do bioma Mata Atlântica, né, que é o foco do nosso projeto, se tem que ter uma área fixa de reserva legal de 20% dentro da propriedade. Mas o nosso foco dentro desse projeto é principalmente a área de preservação permanente, então que vai ser essa área com fragilidade ambiental, que deve ser mantida com vegetação nativa, e essa área ela vai variar de acordo com as características ambientais que se tem a propriedade. Sim. Você cita aí algumas empresas, né, que, enfim, lidam com o plantio de pinos, por exemplo, e que transitam aí nessas obrigações de manter as APPs, então a área de preservação permanente. O que o projeto levantou? Como é feita essa coleta desses dados e o que o projeto levantou até então? O projeto tem quanto tempo, professora? Já é renovado, né? Isso, a gente começou o projeto no ano de 2019, né? Então, o final do projeto, na verdade, seria no final desse ano, né? Mas daí a gente já providenciou, vendo a necessidade, né, ainda de mais tempo, né? E em função, né, de todo o período de um pouco mais de estagnação que a gente teve durante a pandemia, então a gente já renovou, né, novamente o projeto por mais 2 anos. Sim. E como é que é essa rotina, assim, essas coletas desses materiais para análise ou dessas observações, essas rotinas, e o que vocês observaram nessa avaliação dessas áreas? Bom, então o projeto, né, como eu falei, ele surgiu em função dessa demanda de regularização, mas também ele surgiu a partir de um gap, né, que a gente tem dentro da pesquisa de restauração florestal e especialmente aqui no estado de Santa Catarina, que é entender como que essas áreas em processo de restauração florestal elas vão evoluir, que parâmetros, que qualidade que tem que se ter, tanto para quem está precisando fazer essa restauração, como para quem vai estar fazendo a avaliação dessas áreas, né? Então, só para tentar simplificar um pouco, por exemplo, uma área
que está passando por um processo de restauração florestal depois da retirada do pinus há 2 anos. Qual que é a riqueza de espécies que a gente espera ter nessa área? Qual que é a densidade dos indivíduos que vão estar ocupando? Que qualidade, que características que eu tenho que ter nessa área? Então, essas são perguntas que a gente não tem respostas, né? Agora, até parcialmente, a gente já está conseguindo construir algumas respostas, mas no momento em que alguém vai fazer a restauração, ela não sabe exatamente, né, qual que é o parâmetro, né, que essa área tem que ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E normalmente dentro da restauração florestal o que a gente utiliza são modelos de referência, são áreas de referência, e na grande maioria das vezes essas áreas de referência que são utilizadas para a gente entender essa qualidade são áreas conservadas, são áreas com pouca alteração, né? Então a gente tem aquele resultado de uma floresta madura, né, que tem aquela determinada riqueza de espécies, né, tem aquela determinada estrutura, mas a gente tem várias lacunas para entender, mas como que era essa área aos 5 anos, e aos 10 anos, e aos 15 anos? E uma área que passou por exploração e foi ocupada por pinos vai ter aos 5 anos a mesma característica de uma área que não passou por essa exploração? Então, a ideia desse projeto foi avaliar áreas em diferentes estágios nesse processo de restauração florestal depois da colheita do pinos, para a gente tentar construir esses valores de referência. Então, a gente tem vários hectares, né, são milhares de hectares que a gente acabou monitorando, fazendo a coleta da regeneração natural. Então, regeneração natural são indivíduos jovens, né, que estão nascendo, né, na floresta após esse distúrbio. E a gente avaliou áreas com diferentes idades. Então, 4 anos após a colheita do pino, 6 anos, 8 anos, 9 anos, 12 anos, 18 anos após, em diferentes locais para a gente tentar construir essa trajetória. E a gente fez essa avaliação com base em 3 indicadores ecológicos principais, né, que são a riqueza de espécies, a densidade de indivíduos regenerantes, então quantos, né, que estão ocorrendo dentro daquela área, e a cobertura do solo. E esses 3 indicadores a gente utilizou como base a legislação para o estado de São Paulo, que é um estado que também está inserido dentro do bioma Mata Atlântica e que eles têm uma legislação com esses valores. Então, para orientar tanto o profissional, né, ou o proprietário, a empresa, enfim, que precisa restaurar uma área, quanto também para se ter um mesmo padrão para quem vai estar avaliando, que é para quem vai estar do lado do órgão ambiental, tendo a expectativa do resultado que se tem da restauração. Mas no estado de Santa Catarina a gente não tem essa padronização. Então, o que a gente fez foi aplicar esses indicadores que foram estabelecidos na legislação do estado de São Paulo para essas áreas em Santa Catarina. Você falou em até 18 anos, acompanhamento de uma área que passa a ser, então, de preservação permanente e que tem aí a sua população, esses indivíduos vegetais aí avaliados, esse contexto todo analisado. Desde quando nós temos essa obrigação aqui no estado, professora, de termos essas áreas, que 18 anos atrás, qual é o período, então, em que isso começa? Na verdade, a gente já tem um código florestal, né, estabelecido, um código nacional já desde muito tempo. Mas ao longo do tempo foi tendo modificações a partir de resoluções, né? Então antes se tinha uma obrigatoriedade menor em relação à área de preservação permanente, então uma faixa de proteção menor, e com o tempo, com a modificação da legislação, essa faixa de proteção ela foi aumentando. Então com isso, né, então locais que antes eram ocupados por área produtiva em função de uma legislação menos restritiva, teve que se adequar para essa modificação, né, da legislação. A última modificação que a gente teve, né, dentro do Código Florestal foi no ano de 2012, que é o código que a gente tem atualmente. E mesmo assim, né, mesmo a gente tendo já há muito tempo uma legislação, né, que define essas áreas de proteção, a gente continua, na prática, não tendo essas áreas protegidas, né, tendo a ocupação, ao invés de vegetação nativa, né, com outro tipo de ocupação. Isso, em que regiões vocês avaliaram especificamente neste projeto, professora?
até 18 anos aí de área preservada, que locais são esses? Então, é principalmente aqui, né, na região do Planalto Serrano, né? Então, a gente tem vários municípios, né, que a gente avaliou. Então, Santa Cecília, em Bom Retiro, Correia Pinto, Otacílio Costa, né? Então, várias regiões aqui que são de vocação florestal, né? E de produção florestal forte, né? E áreas principalmente dentro desse contexto da floresta ombrófila mista e também algumas áreas, né, nesse ecótono já com a floresta ombrófila densa. Você falou sobre, tecnicamente, teoricamente, está tudo lá. Deve ser preservada a área de preservação permanente, também a reserva legal. E que sobre as áreas de preservação permanente, muitas vezes, na prática, não acontece. Porque nem sempre é uma área de fato preservada, mas isso é uma questão de fiscalização também, né? Uma deficiência em fiscalização. Exatamente, acho que a gente tem, né, essa deficiência na infraestrutura, né, dos órgãos ambientais, principalmente para conseguir realmente ter essa fiscalização. Eu acho que uma própria cultura, né, também de não obediência à legislação, não cumprimento da legislação, né. E até mesmo para esse projeto ele está vinculado, né, à empresa Klabin, né? Então a Klabin ela é uma empresa certificada pelo FSC, né? Então isso é um padrão que dentro das empresas que tem certificação a gente já não observa, né? Porque um dos principais requisitos, né, para a certificação dos produtos florestais é justamente a obediência à legislação, né? Então a área de preservação permanente restaurada e com vegetação nativa é um critério essencial, né, para empresas que são certificadas. Sim. Então tem esse lado também de que se em algumas áreas não vinculadas a essas empresas certificadas nós temos esse problema eventualmente da fiscalização deficiente, quando se trata de uma empresa certificada, ela mesma provavelmente faz questão de deixar isso muito em dia, essa Exatamente, acaba sendo uma prioridade, né, o cumprimento da legislação. Sim, pelo menos a cota que ela precisa preservar. E, bom, você falou sobre a questão da cultura, até achei super polido esse modo de falar, uma questão cultural de não preservar. São pessoas que estão ali, são pessoas que agem naquela área, seja por ignorância, por não saber, de fato, que o que elas estão fazendo é ilegal, quanto por má fé mesmo, né? Deve ter tudo que é caso, mas o fato é que a ação do homem, do ser humano, é um fator muito preponderante, né? Quando se fala em capacidade desse ambiente de se manter, se regenerar. Como é que você avalia, professora, nessas coletas, nessas análises que você fez dessas áreas em processo de restauração, ou seja, onde já não existe mais pinos, onde é necessário manter essa preservação permanente, como é que você avalia a capacidade desses locais de se refazer? Sabe que o que a gente tem encontrado de resultado, sim, ele é bem positivo nessas áreas pós-colheita de pinos, porque o pinus ele é um cultivo de ciclo longo, né? Então ele se mantém, né, durante um período muito grande enquanto a floresta está crescendo, com pouca intervenção antrópica dentro do local. E isso consegue fazer com que se mantenham mecanismos de retomada da vegetação natural. Então, até mesmo quando a gente compara os valores dos indicadores ecológicos que a gente tem encontrado aqui com os indicadores ecológicos no estado de São Paulo, num contexto de ocupação urbana, num contexto de degradação completamente diferenciado do nosso contexto aqui, né? Então, muito mais relacionados a cultivos de ciclo curtos, a urbanização, a industrialização, a gente percebe que a gente tem uma riqueza e uma retomada da vegetação muito maior do que foi definido na legislação do estado de São Paulo. Então, e a gente trabalhou aqui especificamente, né, só nessas áreas pós-colheita de pinos, mas o que a gente observa é que o cultivo de ciclo longo, ele mantém, né, uma capacidade de
manutenção da fauna, que vai ser importante para a dispersão de espécies, e isso faz com que essas áreas, mesmo sendo produtivas, elas mantenham uma conexão com áreas nativas. Então, animais dispersores que estão na floresta nativa, eles vão circular pela floresta de produção, se ela não está tendo maquinário, se ela não está tendo intervenção. Isso também vai ser um ambiente que vai ser atrativo, né, para diferentes dispersores, e quando essa floresta produtiva ela é cortada, ainda se mantém vários meios de regeneração biótica em função dessa característica perene. Sim. Os dispersores, só para quem está nos ouvindo assim, não faz ideia, dispersor é aquele animalzinho que ajuda, por exemplo, a polinizar, a dispersar sementes, por exemplo. Isso, exatamente. Né? Então, a gente tem vários, né, animais que vão contribuir, né, com essa dispersão e vão fazer com que as sementes de um local consigam chegar até outro local. E isso vai ser fundamental para esse processo de restauração, né, que é o que a gente chama de restauração passiva, que é essa restauração que vai ocorrer de forma natural, sem ter necessidade, né, da gente ir lá implantar sementes. Isso vai ocorrendo de forma natural. Como numa floresta nativa. Exatamente. Uma floresta lá em que todo mundo, os indivíduos, né, animais ou vegetais, eles vão se ajudando nesse ecossistema, assim, nesse sistema ali fechado daquele local. Inclusive, né, professora, uma curiosidade, enfim, até minha, porque quando se apontam os problemas, mesmo nas APPs, né, as áreas de preservação permanente, e sobretudo quando se fala em uma floresta fechada de pinos, ativa ali, funcionando. Mas a floresta de pinos não é uma floresta, porque não tem diversidade de espécies. Você comentou sobre essa experiência até fora aqui do Brasil, né, no Canadá, em que é possível a gente ter mesmo com pinos ali plantado, a gente tem um sistema que seria próximo da floresta, ou desse sistema todo mais saudável que seria a floresta. Como é que é isso? Então, na verdade, a floresta de pinos a gente não tem como comparar, né, com uma floresta natural, né, em função principalmente da diversidade, dos diferentes hábitos, né, que vai se ter ali naquele local. E acho que um ponto, né, bastante bem importante, eu pude acompanhar alguns experimentos até com floresta produtiva no Canadá, em que eles avaliaram a influência da diversidade de espécies, né? Então, avaliaram diferentes gradientes de diversidade de espécies em um experimento com área produtiva, então verificando a produtividade. E essa diversidade não era só uma diversidade de espécies, só a diversidade taxonômica, mas você também tem uma variabilidade dentro dessas áreas produtivas de espécies que têm uma função diferente, né? O que a gente chamaria de traços funcionais. Então, você combinar dentro de uma mesma área produtiva espécies com características funcionais diferentes. Então, você vai ter uma espécie com densidade de madeira mais pesada, outra com densidade mais leve, espécie que cresce mais rápido, espécie que cresce de forma mais lenta, espécie com um determinado tipo de copa, outras espécies com esse tipo de copa diferente, enfim, com uma diversidade funcional, não apenas de espécies, mas espécies que tenham características funcionais diferentes. E esse é um experimento já que está há muito tempo, ele faz parte de uma rede mundial de avaliação de diversidade, e eles comprovaram que quanto maior a diversidade funcional dentro de uma área, maior a produtividade. E além disso, porque daí você está tendo espécies que ocupam nichos diferentes, utilizam recursos de forma diferente, isso faz com que a produtividade aumente. E além do mais, isso é um foco, né, muito forte em pesquisa hoje na América do Norte, é fazer com que essas áreas também sejam mais resistentes a mudanças climáticas. Então, se a gente pensar dentro desse parâmetro de mudança climática, para a gente realmente ter tanto áreas produtivas, isso também pode ser áreas urbanas, né, com arborização mais resiliente também, a gente não pode estar baseando, né, a caracterização dessas áreas, sejam produtivas ou não, mas com baixa diversidade de espécies, e ainda não só diversidade taxonômica, né, mas que a gente tem espécies com funções diferentes dentro da área. Então, a gente não sabe
quais são os estressores ambientais que vão ocorrer daqui para frente. Os problemas, né? As pragas. A gente sabe, né, dentro desse panorama que está previsto de mudança climática, que a gente vai ter eventos extremos, né, de chuva, de precipitação, de seca, e períodos também longos de seca. Então, são extremos que podem acontecer dentro do mesmo local, né? E podem acontecer de forma repentina e que a tendência é de serem cada vez mais frequentes. E junto com esses eventos ambientais extremos, também vão estar associados pragas, doenças, e a gente não sabe o que vem. Sim. E a gente não sabe que espécies que vão resistir a esses problemas que vão vir. Então, se, por exemplo, professor, isso eu acho, eu aqui do meu cantinho, como nada especialista nos seus estudos, eu estou olhando isso e está me parecendo assim que isso seria uma revolução no modo de se produzir mesmo pinos aqui no Brasil, por exemplo. Me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, uma monocultura de pinos, independente de qual seja a empresa. Estou falando aqui de um exemplo. Bom, hoje é uma floresta fechada de pinos, e aí passível de todas essas críticas que se faz. Isso não é uma floresta, que não tem diversidade de espécies. É possível manter aquela produção ou até aumentar aquela produção inserindo outras espécies entre esses pinos? É isso? É esse o modelo, né, que já está sendo testado lá, né, e eu talvez não sei se o nosso sistema de produção, né, aqui esteja preparado para isso, mas a gente já tem vários problemas com pragas específicas de espécies, inclusive aqui na região, e que não se encontra solução, né. Então, eu acredito que para a gente ter áreas, né, sejam áreas produtivas, até mesmo para a restauração florestal, né, então para a gente conceber projetos de restauração florestal, que a gente, para área de preservação permanente, para reserva legal, que a gente precisa fazer o plantio de mudas, a gente tem que focar em alta diversidade funcional de espécies, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E a gente tem que ter grande diversidade para garantir que pelo menos parte daquelas espécies que vão estar ali consigam resistir a esses estressores que vão aparecer. Sim, a questão é que o pinus ele é muito visado porque ele é altamente produtivo, né? Para celulose, produzir papel, produzir tudo isso que decorre, que é resultado aí, produto de árvore, né? E árvore plantada, enfim, para este objetivo. O pinus é muito visado por isso, mas se você pensar, como você falou, chega uma praga de, sei lá, gafanhotos ou qualquer outra espécie aí que ataque essas plantas, aí se você tem que todos os pinos morrem, porque são frágeis, suscetíveis àquela praga. Se você tem essa floresta montada ali, realmente várias espécies ao lado dos pinos, até mesmo as plantas resistentes, eu imagino que vão preparar o ambiente para que outra vez esse pinus ou outra espécie produtiva possa ser plantada? Isso, eu acho que é realmente essa questão do pinus, né, do eucalipto, de serem altamente produtivos, ele também está muito em cima do desenvolvimento de pesquisa que se teve em cima dessas espécies, né, de todo o ganho, né, que se teve em crescimento e desenvolvimento dessas espécies, Sim. porque se desenvolveu muita pesquisa em cima do cultivo dessas espécies, né? Sim. Então acaba se produzindo aquilo que se desenvolveu bastante conhecimento, mas a gente tem uma amplitude, né, muito grande de outras espécies que também pode ter o mesmo desenvolvimento, né, se isso tiver realmente um incentivo, né? E dentro até dessa ideia de diversidade funcional, né, de espécies não para a área produtiva, que não é o meu foco, né, eu trabalho Sim. principalmente com restauração florestal e com arborização urbana também, é que recentemente eu desenvolvi, né, um projeto para justamente tornar a arborização das cidades mais resilientes a esse padrão, né, de mudanças climáticas a partir da diversidade de espécies. Vamos para ele, professora? Vamos, Temos aqui, este é o projeto que eu citei no início da nossa conversa aqui, que está recém no começo, Cidades Verdes, Futuros Sustentáveis, promovendo resiliência climática a partir da arborização urbana. Projeto de grande interesse neste momento histórico que nós estamos vivendo, né? Então, vamos trazer a floresta para a cidade, né, basicamente. E se a gente for pensar, assim, não diferente até das áreas produtivas, a diversidade de espécies dentro das áreas urbanas, ela é muito pequena, né? Então, a arborização das cidades, ela é baseada em baixa diversidade de espécies.
E nesse parâmetro realmente, né, de mudança de clima, de não saber o que está por vir, de você ter eventos, né, climáticos que vão ser extremos, a gente precisa fazer com que a arborização das cidades ela seja mais diversa. A gente tem espécies com características funcionais diferentes para que a gente consiga, né, então, fazer com que a arborização ela seja realmente mais resiliente. Só para ter ideias assim, de fatores que já ocorreram, né, fora do Brasil, tem regiões na América do Norte em que foi perdida quase que a arborização inteira da cidade em função de ataque de pragas que ocorreram, que atacavam só aquela espécie, mas a arborização da cidade, mais de 60%, 70% era baseado com a mesma espécie. E todos os indivíduos da mesma espécie acabaram morrendo pelo ataque da praga. E isso, se acontecer em cidades brasileiras, pode acontecer o mesmo caminho, porque a gente tem, né, como foco baixa diversidade de espécies dentro da arborização urbana, né, das cidades do Brasil, e Lages não é diferente também. Eu ia perguntar, o foco desse segundo projeto, professora, Cidades Verdes, Futuros Sustentáveis, é Lages e região. Isso, na verdade a ideia é trabalhar num primeiro momento com espécies da floresta umbrófila mista. Então a gente vai desenvolver, né, um modelo de seleção de espécies nativas diversas com foco na diversidade funcional, que tem um potencial de ser utilizados dentro da arborização urbana, e a gente vai começar isso num projeto piloto em Lages, né? Então a gente vai fazer essa seleção de espécies e a gente vai colocar essas espécies em experimentos dentro da cidade para a gente verificar se elas se adaptam, né, dentro do ambiente urbano, e também verificar a forma como elas se adaptam a esses diferentes estressores ambientais que podem ocorrer daqui para frente. Sim. Entre eles, períodos de seca, períodos de muita chuva. Exatamente, né? Essa intempérie. Uhum. E a gente estava comentando aqui antes do início do programa, não sei se você estava aqui, sobre as 4 estações que a gente vive num dia de Lages. Então, eu imagino que as plantas tenham que estar muito preparadas para essa diversidade de, né, fatores aí do tempo num dia só, imagina. Exatamente. Eu acredito que isso seja característico da região. Não sei até que ponto isso possa ser influenciado nos últimos tempos por mudanças climáticas que a gente está vendo no mundo, né? Porque uma questão aqui por exemplo, este ano nós não estamos tendo um inverno tão rigoroso. Tivemos dias muito frios, mas eu acredito que nas últimas décadas isso mudou bastante em relação à característica da região, né? Exatamente. E a gente não tem mais aquela estacionalidade, né? Aquele padrão, que você consegue ter um padrão, né, em relação ao clima. Hoje a gente não consegue estabelecer esse padrão, mesmo para as áreas subtropicais, né? Que a gente, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, estações bem definidas, né? Isso que eu estudei no meu tempo de faculdade, hoje a gente já não consegue enxergar mais, né? Em questão de 15 anos mudou muita coisa. Exatamente. Em relação a isso. Você falou, professora, e outro dia aqui no programa o professor Marcos Felipe Nicoletti, que trabalha com você, né, nos projetos, enfim, trouxe este termo da floresta umbrófila mista. Você citou que ela é característica da região da Mata Atlântica que temos aqui em Santa Catarina. Só para a gente entender melhor, assim, são muitas espécies que fazem parte dessa floresta umbrófila mista. Isso, exatamente. A floresta umbrófila mista a gente poderia até caracterizar como uma floresta de araucária, né? Então é o termo técnico, né, para a floresta de araucária, onde a gente tem a araucária, né, ocorrendo com grande representatividade, né, mas a gente tem um conjunto, né, de várias outras espécies, né, que coexistem, né, com a araucária, que fazem, então, parte da formação, né, dessa floresta. Sim, até eu lembrei agora de um ponto nessa conversa com o professor Marcos, que foi, não dá para trazer uma araucária para o centro da cidade, porque vai cair uma pinha na cabeça de alguém. Esse é até um dos aspectos, né, quando a gente escolhe espécies para arborização urbana, a gente tem que levar em consideração alguns critérios, né, e o fruto, né, a questão de fruto grande é um critério que a gente tem que ter cuidado na escolha, né, de espécie, não que ela precise ser banida, né, da arborização urbana, ainda mais pensando em araucária, que você tem macho e fêmea, né, então você poderia ter a possibilidade de não ter uma pinha enorme, né, dentro da arborização urbana, mas assim, pensar o local que ela tá,
né? Ela pode ser implantada, sim, dentro da arborização urbana, desde que seja um local onde não tenha circulação direta de pessoas, que não tenha estacionamento de carros próximos, que aí pode gerar um problema. Então, a gente não é que ela seja completamente condenada dentro do ambiente urbano. Então, vai depender o local onde ela... Inclusive, eu acho que até ela deveria, sim, ser colocada dentro do ambiente urbano, porque é uma espécie que é representativa da nossa região e que, inclusive, pode servir como um ponto de atração turística, as pessoas visitarem as cidades, né? Então, é só pensar realmente no local onde ela poderia estar, que não gerasse transtornos. Que não caia na cabeça de ninguém. Exatamente, né? Eu já vi jaca, né, em arborização urbana em São Paulo, lá no centro de São Paulo, tem uma jaca enorme, né? Eu sempre coloco até como exemplo, e do lado, na calçada, assim, do lado onde carro estaciona, né? Ninguém quer uma jaca, né? Enfiou o pé na jaca, não, caiu a jaca em cima do carro. Não, exatamente. Morreu de quê? De jaca, né? É tenso, imagina chegar lá, né? São Pedro morreu de jaca. Ai, complexo. Mas, professora, este projeto das Cidades Verdes, Futuros Sustentáveis, nossa, é um alento até, só o título. Em que fase você está? Você está analisando que espécies podem ser estas? Como é que está? Em que fase está esse projeto? Esse é um projeto que a gente, na verdade, acabou de aprovar, né, aqui internamente, né, dentro do centro. A gente vai começar primeiro com o estudo das espécies nativas da floresta umbra-flamista, da floresta de araucária, que tem um potencial para ser utilizados na arborização urbana, e a gente criar modelos de diversificação dessas espécies com potencial dentro do ambiente urbano. Então, um padrão que a gente tem na arborização urbana é você ter uma avenida apenas com a mesma espécie, né? Então, isso vai contra realmente essa resiliência da arborização que a gente quer. Então, quanto maior a diversificação de espécies, mais resiliente vai ser a arborização dentro de uma cidade. Mais papéis funcionais ela vai estar exercendo dentro da cidade. Então, é isso que a gente quer buscar dentro das nossas espécies nativas, né? Então, trazer modelos para diversificar, então, a arborização das cidades com foco nas espécies nativas da região. Sim, eu fiquei agora curiosa sobre... Claro, a gente passa por elas, mas eu que não sei cuidar de um cactus, como eu disse antes, eu fico olhando, assim, às vezes eu não sei que espécie é aquela. E já falamos aqui sobre serem plantas adequadas ou não. Você participou do Minuto da Extensão, falamos muito sobre as plantas, as árvores que são indicadas ou não, até as tóxicas, não é? Citamos aqui, muitas vezes lindas, como a espirradeira. Então, nós temos a possibilidade, dentro dessa floresta toda diversificada que nós temos, não só a araucária, de ter a planta que vai enfeitar, a planta que vai trazer sombra, a planta que vai garantir que outras funções elas podem ter, professora, na região urbana, na área urbana. Então, a gente vai ter espécies que vão conseguir se adaptar mais em ambientes úmidos, ambientes onde tem maior concentração de água, por exemplo, um período de maior precipitação, que vão conseguir, né, fazer com que essa água ela diminua e não fique, né, concentrada na cidade. Em compensação, a gente vai ter espécies que vão conseguir se adaptar e ser mais resistentes em períodos de seca maior, né? A gente vai ter espécies que vão ter copa maior, que vão fornecer sombra num período quente, mas a gente também vai ter espécies que perdem as folhas no inverno, que é extremamente importante no nosso clima aqui, né? Para também fornecer esse conforto térmico no frio também. Então, quanto mais diversificação, né, a gente tiver, mais a gente vai conseguir ter adaptação a diferentes características do ambiente urbano e também maior chance de adaptação a essas mudanças, né, e esses eventos que estão por vir. Eu fiquei pensando agora, assim, naquelas avenidas, muita produção, até que aqui, numa cidade menor, como lá, menor não, é grande para a região, mas não é uma São Paulo produzindo monóxido de carbono a partir dos carros no centro, mas numa área de centro a gente poder ter uma planta mais robusta, com uma folha mais larga, que vai fazer aquele processo, né? Ela se alimenta desse gás, não do monóxido, mas do gás carbônico. Então, ter uma folha mais robusta para fazer mais fotossíntese e liberar mais oxigênio, não sei, é uma coisa interessante. Inclusive, acho que um grande problema que a gente tem, de forma geral, nas cidades, independente até do nível de poluição, é essas partículas de poluição, pó, enfim, né, que
se tem em qualquer ambiente, mesmo nos menos poluídos. Elas aproveitam também? Na verdade, dependendo da característica da folha, isso é importante, a diversidade funcional também, você ter espécies com características de folha diferente. Sim. A gente vai ter, por exemplo, espécies com pilosidade, espécies com nervuras mais marcadas, que elas vão conseguir ter esse potencial maior de acumular partículas de poluição. Então, elas acabam detendo isso e depois é lavado, né? A partir de precipitação, a partir da chuva, né? Mas ajuda a deter, ao invés de ficar no ar, né? Ajuda a deter na E os pelinhos, também. A pilosidade que você fala é aquela folhinha peludinha. Isso, às vezes tem pelo em cima, às vezes na parte de trás da folha. Interessante. Assim. Aí fica a partículazinha presa ali. Uhum. E daí vem a chuva, lava e leva para a terra, ou leva para onde... Muito mais... a palavra é sustentável, né? Uhum. Tudo se equilibrando ali. E eu fiquei também pensando, como eu disse, passamos pelas plantas, mas não sabemos... O que é mais frequente em Lages até o momento, assim, que você tem observado, que esse levantamento vai certamente trazer com mais exatidão, mas que espécies são essas, embora sejam erradas, né? Ou poucas? Quais espécies tem, principalmente na arborização de Lages? Isso. A gente tem aqui uma base muito forte, né, de arborização com ligustro, né, que é uma espécie exótica invasora, que inclusive está proibida para utilização dentro de áreas urbanas. E ela é uma espécie que foi muito utilizada na região sul em função da rusticidade. Ela se adapta muito bem ao ambiente urbano e por isso que se utilizou em grande quantidade. Ela é uma espécie que cresce bem, cresce rápido, fornece uma sombra enorme, né? Então, por isso ela foi bastante utilizada. Mas aqui em Lages, né, além do ligustro, a gente também tem bastante o gerivá, né, que é uma palmeira nativa, essa que compõe a arborização da Avenida Luiz de Camões. A gente também tem bastante representatividade, inclusive acho que é bem característico aqui na região no inverno a cerejeira japonesa, né? Então, que é uma espécie linda, se adapta muito bem, né? É uma espécie exótica, mas não invasora. E ela se adapta muito bem ao clima aqui da região, né? Então compõe também bem forte a arborização da cidade. A gente também tem vários ipês, né? Tanto ipê amarelo quanto ipê roxo, que são espécies nativas, né? Mas a gente tem grande parte da arborização com foco em espécie exótica, né? Então, um dos objetivos nesse projeto é justamente estudar as espécies nativas e a capacidade de adaptação dessas nativas no ambiente urbano. Né? Então, porque a gente tem muita diversidade de espécies no entorno, né, nas áreas naturais, mas que não estão sendo utilizadas nas cidades, né? Sim, e essas como são nativas, muita possibilidade de se adaptar muito bem, né? Em função do clima, né, principalmente, da questão também de troca de dispersão com o ambiente externo, né? A gente não tem noção do poder que a arborização ela tem nas áreas externas, mas a arborização, as espécies que são plantadas dentro das áreas urbanas, elas chegam nas áreas rurais. Inclusive, a gente tem fragmentos florestais aqui no entorno da cidade que são tomados por ligustro, né? Tem até o trabalho desenvolvido por um aluno, num trabalho de conclusão de curso, em que ele avaliou, né, a maior frequência na regeneração natural de um fragmento florestal urbano aqui em Lages era ligustre. E de onde que vem? Da arborização urbana. Então tem uma troca, existe uma troca entre as árvores da cidade com o ambiente externo. E um fator assim, que eu acho muito importante, acho que é uma das principais justificativas aqui desse projeto, é a questão cultural. A gente tem 85% das pessoas vivendo nas cidades. E grande parte dessas pessoas não convivem com o ambiente externo, não conhecem as espécies nativas do ambiente externo. Quais são as espécies que elas conhecem? As espécies que estão nas cidades. Sim. Quais são as espécies que estão nas cidades? São principalmente as espécies exóticas. Então, ao trazer espécies nativas para a arborização urbana, a gente também traz um senso de conhecimento da rica vegetação nativa que a gente tem para a grande maioria da população, que é a que está vivendo nas cidades. E quando você não conhece, você também não desenvolve senso de proteção, né? Então, quanto mais a gente trazer esse conhecimento das espécies nativas, da importância, da beleza, das funções, dos produtos dentro da cidade, mais as pessoas vão conhecer. E mais elas vão desenvolver senso de proteção com essas espécies também.
Sim. Bom, este projeto está começando, mas nós temos um de extensão que já foi tema da nossa conversa aqui, o Arboriza Lages, né, que tem perfil no Instagram, e muito desse conhecimento que agora a professora traz, aplica neste projeto de pesquisa, que são das Cidades Verdes Futuros Sustentáveis, são práticas já neste projeto, nesse programa de extensão, Arboriza Lages. Então, no Instagram você vê aí toda uma demonstração das ações, também tem agenda, né, professora, quando tem ação de educação ambiental, de oficinas, né, nas escolas ou nas comunidades, você tem ali a sinalização, a publicação sobre isso, uma chamada. Então, é interessante ficar atenta ao Arboriza Lages no Instagram, e muito daquela experiência migra para cá, né, professora? Isso, exatamente. Que ótimo! Vamos conversar sobre esse projeto depois, quando você tiver aí o andamento, a avaliação dessas espécies. E podemos deixar uma orientação final. Você falou assim, ó, a gente conhece pouco o que é floresta, o que é planta, mata nativa, o que são as espécies nativas. E mal também nos relacionamos mesmo com as exóticas que estão pela cidade. Para a gente não fazer bobagem, professor, até que a gente tenha essa consciência, essa educação ambiental à altura de conviver com esses indivíduos tão importantes que são as árvores, o que você nos deixa de orientação para a gente fazer o mínimo de besteira possível, para a gente conviver o melhor possível com elas por enquanto, até a gente saber melhor? Eu acho que o principal é buscar conhecimento, né? Então a rede social do projeto, né, já foi divulgada, então a gente está aberto para qualquer dúvida, né? Então que se tem, então se tiver alguma dúvida em relação à espécie, né, que está no ambiente urbano, em relação a uma nova muda que se quer plantar, então pode entrar em contato, né, com a gente, que a gente está disposto a fornecer, né, o tipo de informação técnica. E eu acho que importante é isso, né? Então, antes de se implantar uma nova árvore, antes de qualquer coisa, é importante buscar, então, conhecimento, né, adequado para que seja feito da forma correta. Professora, muito sucesso, e que a nossa cidade seja cada vez mais verde, nosso futuro cada vez mais sustentável. Este foi o projeto sobre o qual nós falamos aqui para encerrar o programa. Cidades Verdes Futuros Sustentáveis, promovendo resiliência climática a partir da arborização urbana. E seja receptiva quando a pesquisa, quando as pessoas vinculadas a esse projeto, ou mesmo ao Arboriza Lages, passarem aí na sua rua, conversarem com você. Calma, pessoal, receba, né? Orientação é bom, precisamos das plantas, não é só elas que precisam do nosso cuidado, né? Quanto mais nós tivermos arborização, melhor para toda a nossa vida, não é só para ficar bonitinha ali no canteiro, na sua calçada, não. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade em nos trazer tudo isso, e muito sucesso aí, queremos saber mais sobre o andamento depois. Muito obrigada a você, nosso ouvinte da 106.9, hoje, Minuto da Pesquisa. Teve aí a presença da professora Maria Raquel Kanieski, ela que é professora associada do Departamento de Engenharia Florestal aqui da UDESC, em Lages, trabalha no CAV. Ela é professora do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal também aqui no CAV. Nós falamos sobre 2 projetos hoje aqui de pesquisa, um que já está consolidado, projeto da avaliação das áreas em processo de restauração florestal por meio de indicadores ecológicos no bioma Mata Atlântica, e, por fim, sobre as cidades verdes. O Minuto da Pesquisa tem edição inédita toda terça-feira, às 8 da manhã. Você ouve esta edição em reprise na quarta-feira, às 8 da noite. Eu sou Carla Torres e volto com você também no Minuto da Extensão, às quintas-feiras, às 8 da manhã. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.